Saúde e Bem-Estar de hoje, e inclusive está relacionado com uma data de amanhã, dia 14 de novembro, que é o Dia Mundial e Nacional do Diabetes. Essa data, né, ela é comemorada desde 1991, porque é o aniversário de Sir Frederick Banting, descobridor da insulina, juntamente com Charles Best. Insulina, né, que está diretamente ligada aí ao diabetes, e quem vai nos explicar sobre essa doença, né, e sobre como lidar com isso, evitar isso também, é o Dr. Rui Steglich. Um bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes da Rádio Veranense. É um prazer retornar a essa emissora. Realmente, amanhã é o Dia Mundial do Diabetes, né? Junto com o nosso mês de Novembro Azul, né? Do câncer, de prevenção do câncer de próstata, né? O diabetes realmente é uma doença que realmente nos preocupa bastante, né? E está muito direcionado ao nosso dia a dia, né? A gente que faz um pronto-socorro, né? Trabalha muito na emergência, a gente seguido pega casos de diabetes descompensado. O que é o diabetes descompensado? Os níveis do diabetes ou estão muito elevados, né? O açúcar no sangue está muito elevado, ou o açúcar no sangue está muito baixo, né? Nesses dois exemplos que eu posso lhe afirmar, a pessoa chega bastante sedada, sonolenta, né? Não responde a reflexos nenhum, às vezes até essa pessoa chega em um coma, pode levar a um coma, né? Pré-diabético, né? Devido ou a níveis muito elevados de insulina ou os níveis muito abaixo do normal. O nível normal de um diabetes hoje é de 70 a 99, né? Eu costumo tratar o diabetes acima de 120. Depende da situação de cada paciente. Por quê? Depende da atividade física desse paciente, porque o diabetes está muito relacionado também, além da alimentação, uma alimentação adequada, a outros vários fatores, né? Pode ser um fator hereditário, né? Se essa pessoa pratica uma atividade física, gasta energia, é uma pessoa bastante ativa, né? Eu, nesses níveis, se estiver em 120, eu não costumo tratar. Eu peço continuar fazendo atividade física, continuar praticando caminhadas, esportes, né? Academia. Isso aí vai fazer com que os níveis de diabetes dele vão diminuir. Porque o que nos produz energia para a gente viver o dia a dia? É o açúcar, tá? Para nós gastarmos energia. Se o açúcar está muito elevado, se a gente gastar energia, fizer atividade física, esses níveis lá elevados vão automaticamente diminuir. Tu vai consumir o açúcar, tá? E vai do diabetes, e vai fazer com que tu produza mais energia, fazendo com que esses níveis cheguem aos níveis normais. Então, nesses casos, em alguns pacientes, a gente preconiza até nem usar, tá? Mas acima disso, realmente a gente usa medicamentos. Então, o nível, se eu for fazer... A gente faz os exames, né? Periodicamente. Periódicos, até 99. De 99 enfim, até cento e poucos aí. Até 120 a gente considera tudo. Acima disso já nos preocupa um pouco, né? Então, assim, depende de cada caso. A gente tem que ver o perfil desse paciente. Se você vê que esse paciente é ativo, pratica alguma atividade física, né? Não tem porquê. Eu, pelo menos, no meu ponto de vista, eu costumo, né? Claro que sim, mantendo fazer periodicamente os exames de 6 em 6 meses, né? Para ver se acontece alguma alteração, né? Quais são as alterações que mais acontecem, né? Num paciente diabético, né? Bastante sono, né? Urinando muito seguido, mau hálito, né? Cansaço, indisposição. Esses são os sintomas principais de um paciente diabético, né? Então, a gente já sabe como manejar esse tipo de caso, né? Se essa pessoa está com esses níveis, com esses sintomas, automaticamente a gente vai pedir esses níveis de diabetes e a gente vai perceber que alguma coisa realmente vai estar alterada. E não tem, doutor, questão de idade, né? Porque a gente vê em crianças... Nós temos em crianças, seguido vem no pronto atendimento crianças também com diabetes elevado, né? É mais difícil de corrigir em criança, né? Então, assim, a criança realmente a gente encaminha sempre para especialista, né? Há uns 2 meses atrás a gente teve um caso assim de um rapazinho de 12 anos com uma predisposição a diabetes, nem os pais sabiam, né? Chegaram no pronto atendimento, a criança muito
a níveis acima de 600, né? Quase num pré-coma, né? O que pode provocar? Insuficiência renal, né? Problemas cardíacos, né? Respiratórios. Então, esse paciente, inclusive, a gente transferiu para uma outra cidade, para uma UTI, 6 dias depois recuperou, voltou, né? Está usando insulina hoje e está levando a vida, né? Mas é mais preocupante, né? Em jovens, né? Porque vão ter que conviver a vida inteira com a situação da insulina. Exatamente. Assim, a gente pega alguns casos, assim, no pronto atendimento também, de pacientes idosos, que a família às vezes nem percebe que ele é diabético, né? Mas devem fazer um exame de urina ou de sangue, aparece uma burralda, uma infecção urinária e associada a isso o diabetes lá nas nuvens, porque qualquer tipo de infecção predispõe a aumentar os níveis de açúcar no sangue. Entendeu? Então, daí, não, ele não é diabético, ele vai automaticamente, se você tratar essa infecção, a diabetes provavelmente vai normalizar, vai aos níveis normais de novo. E essa situação, doutor, do tipo 1 e tipo 2? Certo. O tipo 1 é o organismo está consumindo no pâncreas o diabetes, né? O pâncreas está sendo destruído pelo açúcar, tá? Ele não está produzindo mais a insulina. E o tipo 2 não, o tipo 2 já tu vai ter que usar, o teu organismo já vai produzir automaticamente, entendeu? Então, existe essa diferença. A gente diferencia isso muito no exame físico do paciente, os sintomas que ele fala, né? O que a gente vai dizer? Se o tipo 1, ele é mais grave, né? Geralmente no tipo 1 a gente usa insulina, tá? Já no tipo 2 não, o tipo 2 é mais uma orientação alimentar, né? Um controle alimentar dele. Se ele tiver um controle alimentar adequado, fizer atividade física, aquelas coisas que eu falei anteriormente, vai fazer com que esses níveis se mantenham bem, então tu não tem por que tu te preocupar e essa que é a diferença de um do outro, né? E nesse caso, por exemplo, né, que falávamos da questão da insulina, a questão da criança, né? O familiar, enfim, precisa ficar monitorando como está o nível do diabetes para aplicação. Exatamente. Isso aí existe existe os hemoglicotestes, né? As glicofitas, né? Que a gente faz um teste, né? Diariamente, né? Em crianças que têm essa predisposição a ter o diabetes, é interessante fazer um controle mais rígido, né? Já nas pessoas mais idosas, assim, que os níveis são um pouco elevados, a gente faz uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, né? O teste em casa mesmo, né? Os postos de saúde hoje predispõem a liberar, né? Os hemoglicotestes, né? Os testes de glicose, né? E tem os aparelhinhos também que eles predispõem nos postos de saúde, ou quem tem mais condições, compra em farmácia mesmo, né? E daí precisa fazer esse insulina, monitoramento. Né? Hoje tem insulina em caneta, né? A gente aplica em caneta, que a agulha é uma agulhinha de insulina, né? É indolor, praticamente indolor. Faz a dose adequada, né? Mas sempre bom fazer isso com uma orientação de um profissional da saúde, né? Um médico, né? Buscar o especialista, Buscar o especialista. Geralmente sempre procurar um endocrinologista, né? Que é o cara que mais manja no diabetes, né? Dúvida de ouvintes, já entrando aqui na conversa, se formigamento nas extremidades, pés e mãos, pode ser algum sinal? Pode. Isso é do tipo 2, diabetes tipo 2. É um dos sintomas também. Pode. E o diabetes, ele dá esse medo, né? Dá. Eu estava olhando aqui abri o site aqui do Ministério da Saúde, estava olhando fatores de risco, sintomas, dá um medo da gente talvez ter algo, né, que se encaixe, doutor. Acho que é por causa enfim, a gente sabe, não falamos sobre isso, mas a gente sabe que o diabetes, ele pode levar a uma série de situações, inclusive perda de visão. Exatamente. Amputação também, né? O pé diabético, principalmente, né? A gente pega muito isso. As feridas, a cicatrização das feridas é muito mais demorada, né? Não resta dúvida. Se a gente pega, assim, seguidamente, a nível de consultório, a nível também de hospital, né? Outra coisa que a gente frisa bastante, assim, ó, as pessoas acham que não é interessante fazer exames periodicamente de laboratório. Eu acho que, assim, a gente tem que fazer saúde preventiva, aquilo que a nossa clínica se predispõe a, pelo menos 2 vezes por ano, fazer os exames de rotina, os que a gente acha mais interessantes para a nossa faixa etária, entende? A gente vai estar prevenindo isso, né? Então, assim, existe predisposição genética de determinado tipo de coisa, nós temos que se cuidar,
né? Por exemplo, câncer de colo, né? Câncer de reto. Vamos fazer os exames, colonoscopia, endoscopia, né? E assim é em todas as áreas da saúde, né? Onde a gente tem uma predisposição a ter um determinado tipo de doença, a gente tem que precaver isso, fazendo exames periodicamente, né? Não só procurar o doutor quando ele está doente, né? A gente tem pacientes que assim, ó, que a gente nunca viu quando vê, doutor, quero que tu me resolva meu problema. Não é bem assim, né? Vamos ver a história pregressa dele, o que ele fez lá no passado, ele se cuidou, ele fez atividade física, ele era fumante, ele era alcoólatra, ele etilista, bebia bastante álcool, né? Tinha uma vida regrada, né? Então, tudo isso interfere, né, no nosso futuro, né? Entende? Então, assim, ó, tem um ditado assim, aqui você faz, aqui você paga, né? Então, assim, como que a gente pode evitar isso? Vamos evitar. Vamos, sabe? Eu acho que isso é importante. A gente vai viver muito mais. O longevo vai viver muito mais se fizer uma saúde preventiva lá no início, né? Procurar o médico de confiança dele, né? E fazer esses exames de rotina, né? Eu acho que tem que ter esse feedback aí com o médico, né? Que isso aí vai fazer com que ele vá ter uma qualidade de vida bem melhor, não resta dúvida. E quase tudo, né, que a gente coloca aqui no quadro Saúde e Bem-Estar está relacionado aos hábitos saudáveis. A gente até teve aqui uma pergunta de um ouvinte que a Monique atendeu, né, Monique? Ouvinte tem diabetes e não pode fazer exercício físico. O que ele pode fazer? É nesse sentido, Monique, a pergunta? Sim, exato. Ele pergunta, ele falou que ele tem diabetes e como ele tem uma idade mais avançada, ele acaba não conseguindo fazer exercícios físicos. Fisioterapia motora, tá? Vai gastar energia, entendeu? Fisioterapia motora. Qual é que é o pico do diabetes mais alto? A gente estava comentando antes. O pico do diabetes diabetes mais alto é de madrugada, a partir das 2 horas da manhã. Por quê? Porque a gente está dormindo, está relaxado. Por mais que a nossa respiração também consome energia, né? Mas é o período ali que tu está mais relaxado. Daí os níveis de açúcar no sangue tendem a aumentar. Então, essa pessoa que está acamada, ou está cadeirante, ele pode fazer atividade física com a fisioterapia motora, né? Pedir para algum familiar, pelo menos, contratar uma fisioterapeuta 2 meses, tá? Para dar as orientações de como fazer o tipo de atividade para recuperar isso. Ele vai tentar melhorar a mobilidade dele e, ao mesmo tempo, ele vai queimar caloria, ele está fazendo atividade. E aqui ele tem 135 de diabetes, no caso, né? É que não está tão elevado, né? Por mais sedentário. E ele faz uso de medicação? Ele não me falou relatou, isso. Né? Mas assim, ó, esse paciente tem que ser medicado. Esse provavelmente está sendo medicado. Uhum. E como você disse, né, doutor, tem vários tipos de atividade física. Quem busca uma de baixo impacto, por exemplo, hidroginástica, Opa! Fisioterapia, Exatamente. Pilates, não é só Exatamente. a academia, a corrida na rua, a caminhada na Ou o rua. esporte, né, em si, que tem um impacto muito maior. Não. Eu tô com 63 anos. Eu acho que eu vou jogar futebol. Se eu jogo futebol, vou torcer um joelho, vou quebrar uma perna, vou quebrar um braço. Como é que eu fico, né? A gente tem que saber até que ponto a gente pode dar. Eu brinco de vez em quando com meus filhos, dou um chute aqui, dou um chute lá, né? A gente vai lá no caça e dá uma, né, distraída, eu, a Maria, meus filhos e os filhos dela, né? Eu jogo um basquetezinho, alguma coisa assim, mas nada de impacto, né? Nada de, sabe? Hoje em dia, por exemplo, o esporte está muito de impacto, tem vários esportes de impacto aí, né? Então a gente tem que evitar essas coisas. Claro que sim, tu faz com o teu perfil, né? O perfil é a tua idade. Chega um determinado momento que não tem mais condições de fazer aquilo, né? E além da gente falar, acho que para a gente ir fechando a questão da atividade física, é importante para todas as idades, de qualquer forma, o que importa é se movimentar, né, doutor? Vem junto com ela a alimentação. Claro que sim. Para todas as idades. Claro que sim. E tu sabe que nossa região que é uma região de abundância de alimentação, abundância de festas, né? Entende? Então, assim, a gente tem que saber controlar isso aí também, né? Comer dentro do limite, não comer pelo olho, né? Comer porque a gente sabe que é saudável, né? Por exemplo, a gente vai nos restaurantes e a gente vê uma fartura de salada, uma fartura de outras comidas, né? Então, assim, eu seleciona, né? Hoje vou comer isso, né? Não precisa comer aquela abundância, né? Acho que às vezes eu não me perco também, de, pô, hoje tu parece um caminhoneiro, encheu o prato, né? A gente faz isso, né? Entende? Depois a gente até se sente mal, né?
Mas então, assim, ó, isso aí tem que ser lá de vez em quando, né? Extrapolar um pouco, mas não todo dia, Não né? rotineiro. Não rotineiro, né? E para as pessoas que têm diabetes, no caso, né, que tem esses níveis mais elevados, o cuidado acaba sendo muito maior. Claro que sim, não resta dúvida, né? Tem que se cuidar, tem que fazer uma reeducação. Isso é uma reeducação, né? Se não estiver sozinho, vai procurar uma ajuda, né? De uma nutricionista, né? Procura uma ajuda do nutricionista, procura uma ajuda com o médico, né? Vai fazer atividade física, que eu acho que é o mais fundamental de tudo, né? E se controlar na alimentação, né? Não ir pelo impulso, né? Tem pessoas ansiosas, né, que descarrega essa ansiedade na alimentação, outras roem unha, né? Outros têm algum tique, né? E isso vai de cada pessoa. Então a gente tem que saber se policiar. Esse que é o termo correto. Mas né? tem como administrar também o diabetes, né? No que a Claro gente que tá falando sim, aqui. claro que sim. Né? Agora, se você não se policiar, é óbvio que vai dar problema. Né? Vai dar problema agora e vai dar problema lá no futuro, na idade, né? Mais avançada. Né? Então a gente agradece muito, né? Um bate-papo muito esclarecedor aqui com o Dr. Eu Luiz acho que a gente Teglitz. tem que jogar, ligar, falar o nosso termo popular, né? Não adianta a gente querer falar em palavras difíceis aqui, tem que falar alguma coisa assim que a população entenda, né? E não usar termos técnicos, científicos. Eu acho assim, ó, a realidade é essa aí, né? Existe bastante casos de diabetes, né? A gente sabe, eu tenho vários pacientes com diabetes, mas é por aí, é prevenção, né? Essa é a dica, essa é a palavra que a gente deixa aqui no Saúde e Bem-Estar. Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez e um bom dia aos ouvintes e vocês. Muito obrigada. Esse foi o nosso Saúde e Bem-Estar, em nome de Viver Clínica de Oncologia, atende a convênios junto ao Hospital São João Batista. Fonoaudióloga Josiane Mesquita, atendimento na Clínica Nossa Senhora de Lourdes. Maria Angular Dauas, médica oftalmologista. Médica Jaima Ferrer Puentes, Clínica Geral, atendimento em seu novo consultório na Marechal Deodoro, número 880. Cirurgia dentista Pamela Sertori, atendimento junto ao consultório do dentista Marco Aurélio Balutin Sense, na Marechal Deodoro, número 326. Agora 10h30, 17 graus. Muito obrigada também a todos os ouvintes que interagiram conosco, seja por WhatsApp, por Facebook e também por telefone. Vamos para o intervalo e já voltamos.